O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, galera. Começando mais um podcast. Pessoal, estou muito feliz. Como sempre, a gente faz às quinta-feira. Hoje, galera, estou com mais uma convidada aqui, mais uma pessoa especial. Falei para vocês que às quinta-feira o nosso podcast ia ser muito especial. Quero também começar esse podcast fazendo uns agradecimentos. Quero agradecer a Angélica, escritora, amiga da gente, esteve aqui. Foi uma entrevista muito legal. Angélica, obrigado aí por você estar com a gente e deixar a gente conhecer um pouquinho mais da sua história, que realmente é uma história linda. Parabéns aí e parabéns por esses livros que você escreveu. Desejo para você muito sucesso. Quero agradecer também o Adriano, nosso grande amigo, professor de Muay Thai, brabo demais o cara. Adriano, obrigado pelo carinho, meu irmão. E por último aqui, a minha grande amiga Ana Brito, né, que é lá responsável pelo grupo Caminhar pela Liberdade, que tem feito um sucesso, tem ajudado muitas mulheres. Ana Brito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aqui com a gente, deixar a gente conhecer um pouco a história do grupo Caminhar pela Liberdade. Foi uma entrevista incrível, muito obrigado e parabéns aí pelos seus trabalhos e sucesso aí à frente do grupo Caminhar pela Liberdade. Pessoal, estou recebendo hoje uma pessoa especial. Hoje o nosso assunto é um pouco polêmico, hein, gente? Hoje o assunto é um pouco polêmico, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. A minha convidada hoje é Gisele Mello. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Gisele, quero te agradecer, tá, por você poder estar aqui com a gente, apertar a agenda e estar aqui com a gente para a gente poder bater um papo. Pessoal, Gisele, ela é bacharel em Direito pela Universidade de Estácio, formada em 2017, atua como assistente jurídica em 2 escritórios de advocacia. Gisele tem experiência e concentra-se em suas demandas relacionadas ao acesso com cannabis medicinal. Gente, esse vai ser o nosso assunto hoje, hein? Cannabis medicinal. Então, olha só, não sai daí, galera, que o nosso bate-papo hoje vai ser maravilhoso. Já pega já o teu WhatsApp aí, já manda aí para os seus amigos. Seus amigos, diz lá que o Juninho já está ao vivo com a nossa grande amiga Gisele. E o assunto hoje é polêmico, eu falei para vocês, cannabis medicinais. Então vamos falar com cannabis medicinais por paciente, dedicando-se à análise, suporte técnico, jurídico e o estudo contínuo sobre o caso. Sua atuação é pautada pelos princípios éticos da profissão, com enfoque no fortalecimento dos direitos fundamentais e do acesso à saúde, galera. Então, o nosso bate-papo hoje, galera, fica ligadinho. Gisele, nosso tema hoje vai ser polêmico, hein? O tema é polêmico. Pessoal, vou até beber uma aguinha aqui hoje. Gisele, eu quero te agradecer, né, desse bate-papo aqui. Eu que agradeço. A sua vida é corrida, mas você tirou esse tempo para prestigiar aqui o nosso público da TVI. Muito obrigado pelo carinho. E, Gisele, eu aproveitei e anotei algumas perguntas aqui sobre esse tema. Eu gostaria muito da gente conversar. Pessoal, você com certeza já ouviu falar em cannabis medicinal. E hoje a Gisele vai estar tirando várias dúvidas pra gente aqui. E eu já vou te pedir que depois você vai compartilhar esse programa para todos os seus amigos, todas essas pessoas que têm curiosidade para falar sobre cannabis. Compartilhe esse programa. Lembrando que esse programa fica lá no YouTube, só entrar no YouTube lá, no Facebook também, da TVI, que esse programa você pode assistir qualquer horário. Gisele, eu já quero começar com a primeira perguntinha. Gisele, como começou sua trajetória em Direito e em que momentos que o cannabis começou a fazer parte da tua vida? Sou formada desde 2017 pela Universidade de Estácio de Sá. Atuei em diversas áreas, direito de família, direito do consumidor, e o direito da saúde acabou entrando na minha vida quando eu fui para desses 2 escritórios na qual eu trabalho.
E num desses 2 escritórios a gente trabalha com acesso à cannabis medicinal, no qual a gente acabou tendo contato com diversos pacientes, com diversas patologias que precisam desse medicamento para ter a qualidade de vida, que é o essencial para qualquer ser humano, fazer o básico do dia a dia. E diversas patologias apresentam um benefício, uma melhora significativa com o uso da cannabis, porém a cannabis medicinal não é de fácil acesso para a população. E então as pessoas precisam acabar pela via judicial para poder ter acesso. E assim eu comecei a ter contato com esses pacientes, a ter contato com essas ações e começar a trabalhar e entender como é que funcionava a cannabis dentro do mundo jurídico e dentro da saúde. O que é importante, o conhecimento. E Gisele, quando você fez aí a tua faculdade de Direito, você nem imaginava que você ia trabalhar, ou você já tinha essa linha, já pensava? Não, de maneira nenhuma eu imaginei que eu fosse trabalhar na área da saúde e principalmente com a cannabis, né, que tem um estigma muito grande hoje dentro da sociedade por conta da parte cultural histórica que a gente já vem demonstrando através dos congressos, através dos médicos mesmo, quando informam e demonstram para os pacientes o benefício, e a gente vê que é muito cultural e muito histórico o problema do acesso à cannabis hoje no Brasil. Gente, a gente estava conversando um pouquinho ali fora, eu e a Gisele. Gente, olha, muita coisa legal que as pessoas não sabem, as pessoas não conhecem, né? Claro que assim, as coisas vão mudando com o tempo, mas olha, muita coisa legal que a Gisele estava me contando de curas, de medicação, de algumas patologias, gente, muito legal. Então fica ligadinho aí nessa entrevista que a gente vai falar bastante hoje sobre cannabis medicinal. Gisele, o que te motivou a atuar especialmente na área jurídica relacionando ao acesso a cannabis medicinal? Por quê, né? O que relacionou? Porque as demandas começaram a chegar em relação à área da saúde, ao acesso da cannabis, principalmente crianças com autismo. E o aprofundamento nos estudos, isso tudo foi motivando a entender o porquê e querer que esses pacientes, de uma maneira digna, tenham acesso ao medicamento. Por isso, o escritório acabou indo para essa área, a gente acabou tentando ajudar os pacientes a encontrar o caminho para poder ter acesso à medicação, que deveria ser livre para todos. Gente, Gisele, eu acho que quando fala de cura, né, e principalmente essas patologias que a gente está vendo fala muito agora, né, há 20 anos, 10 anos atrás a gente não via falar tanto no autismo, né, Sim. E hoje a gente vê falar muito, minha sobrinha também é autista, né, e aí quando fala de um tratamento que pode trazer uma melhora, por que não procurar, né? Então, acho que é importante, gente, você que conhece aí alguém que tem autismo, alguma patologia que a gente vai conversar aqui, compartilhe esse vídeo aí para essas pessoas podem assistir e também tirar as dúvidas, né, gente? Porque existe realmente essa dificuldade, né, das pessoas entenderem esse tratamento. Gisele, muitas pessoas ainda confundem o cannabis medicinal com o uso recreativo. Na sua experiência, como você explica essa diferença para uma família? Simples e acessível. Como você pode explicar isso para a gente? Bom, o uso recreativo é o que o pessoal conhece hoje a maconha fumada. Sim, o que também é um estigma da sociedade em si. Mas a cannabis medicinal, ela é prescrita por um médico habilitado, com conhecimento sobre todo o sistema da canabinoide da gente, que nós temos um sistema endocannabinoide, que tem os receptores para receber todos os filamentos da planta. E aí é prescrito pelo médico, tem um laudo médico, na qual é analisada toda a patologia do paciente, todo o histórico do paciente, toda a medicação que ele já usou e não teve resultado benéfico, e acabar indo para a via da cannabis, que tem diversos medicamentos, diversos óleos, e dependendo da patologia do paciente, esse médico prescreve. Então precisa da receita, precisa do laudo,
E se for importar, precisa da autorização da Anvisa. Ou, então, a busca nas farmácias ou nas associações. É importante que, Gisele, a gente, contendo todo a receita do médico, é receita controlada. Sim. Aí, ele tendo essa receita controlada, com carimbo do médico, com laudo tudo direitinho, ele consegue comprar aqui no Brasil? Consegue comprar essa medicação? Hoje consegue comprar no Brasil através das associações e através já tem alguns laboratórios que também já vendem nas farmácias normais, mas somente com a receita controlada. O problema da importação é que você vai comprar em dólar. Sim. E acaba saindo bem mais caro. Né? Muito mais caro, até porque tem a variação do câmbio, isso tudo, e toda vez que você vai comprar, por isso que precisa fazer a regulamentação de todo esse processo dentro do país. A Anvisa precisa fazer isso. O STJ já tinha dado um prazo para que isso fosse resolvido, e eles pediram um alargamento desse prazo. E se tudo isso for regulamentado dentro do nosso país, o acesso vai ficar muito mais fácil e muito mais barato para os pacientes. Tem mães que têm 4 filhos com autismo. Imagina você importar medicamento para essas crianças o mês inteiro importado, a dólar. É inviável. Pessoal, importante, né? A Gisele está deixando bem claro que para conseguir comprar essa medicação, você precisa ter uma receita do médico. Gisele, aí no caso, um psiquiatra ou um neurologista? Tem várias. O dentista já prescreve. Também já tem várias especialidades que já prescrevem a cannabis. Mas precisa encontrar um que faça essa prescrição, não são todos. Sim. Até porque precisa de uma especialização dentro dessa área. Tem que ter uma especialização. Então, lembrando, gente, você tem o laudo do médico, tendo a receita, né? Depois de passar, né, fazer o uso de algumas medicações, você consegue comprar. Gente, essa medicação não é comprada de qualquer maneira, né, Gisele? É importante a gente deixar bem claro. Existe nas farmácias já no Brasil, porém tem todo um critério para comprar. Gente, e assim, é interessante a gente saber, porque às vezes, Gisele, as pessoas falam muita coisa sem saber o que está falando. Exatamente. Né? A Gisele está aqui tirando, claro que a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas, a Gisele não vai conseguir, porque o nosso tempo aqui é curto, mas é importante ela estar dando hoje, ela está plantando essa sementinha, está dando esse pontapé inicial, né? Depois vai nas redes sociais, pesquisa também sobre isso. Depois desse bate-papo com a Gisele, eu também já pesquisei, gente, muitas coisas lá comprovadas, tá, gente? Então, é importante, por isso que eu fiz questão, né? Fiquei lá pedindo a Gisele para estar aqui batendo esse papo com a gente hoje. Bom, gente, vou fazer mais uma perguntinha. Gisele, quais são os principais desafios jurídicos que os pacientes enfrentam para conseguir a autorização ao acesso regular ao cannabis? Se eles quiserem, como é que é essa dificuldade? A dificuldade hoje é encontrar um especialista que prescreva. Que prescreva esse medicamento. Aí começa, é o primeiro passo, encontrar quem prescreva. E quem tem o conhecimento para poder fazer o laudo, para fazer todo esse processo que o paciente precisa. Até convênio médico tem resistência de algumas especialidades, de alguns médicos, até por conta do preconceito em si. Então, a gente ainda tem algumas resistências para o paciente chegar até o acesso e conseguir toda essa documentação para poder chegar na medicação. Então, é isso que acaba atrasando um pouco o paciente chegar na medicação. Porque, igual você falou, o médico ele tem que ter uma especialidade, né? Ele tem que ter conhecimento sobre maconha. Sim, realmente, galera, é polêmico, mas assim, gente, se vocês verem as pesquisas, os resultados que tem, né, Gisele? Sim. Quantas pessoas que fizeram um tratamento, você vai ver lá na pesquisa, e que assim, é difícil, mas a mãe, o pai, se tiver alguém na família com essa doença, com essa patologia, eu acho que vale a pena investir. Hoje no mundo inteiro tem centenas de pesquisas a respeito da cannabis, e Israel é uma potência nisso, e temos alguns países que têm a cannabis liberada, o acesso é muito mais fácil, as pessoas conseguem fazer o tratamento de uma maneira mais fácil, mas existem pesquisas infinitas a respeito dos tratamentos, e é seguro.
É seguro. Tendo acompanhamento, tendo tudo direitinho, como qualquer outra medicação, sim, claro, é seguro. E os benefícios são muito bons. E os efeitos colaterais são mínimos. Caramba, que legal. Gente, vamos lá, que tem um cara de pergunta que eu anotei aqui para Gisele. Gisele, você acompanha casos muito delicados. Quais situações mais marcaram e te mostraram a importância desse tratamento? Teve alguma situação assim, mais específica que te mostrou assim, realmente esse tratamento é importante, é necessário? Sim, eu tenho uma prima que tem uma menina que tem microcefalia, ela teve zika na gestação, e o uso da cannabis medicinal foi de extrema importância para o desenvolvimento da Gabriela. Hoje ela consegue reconhecer os irmãos, pai, mãe, ela interage com as pessoas. E ela tinha convulsões, ela vivia no hospital, internada com problemas respiratórios. Ela tinha internações, às vezes, 2, 3 vezes no mês. Então, hoje a Gabriela é um símbolo dentro para mim, porque mostra o quanto a cannabis, junto com as terapias que ela faz, conseguiu trazer dignidade para ela, uma menina que tem microcefalia. E fora as outras crianças, as outras pessoas que eu conheço também. O meu pai tem Parkinson e faz uso. Então, são tão certas... A gente vê os benefícios acontecendo na vida das pessoas e a gente vê que a desinformação, o preconceito, a falta de vontade política traz esse estigma para a planta, que é tão maravilhosa dentro da medicina, e os pacientes ficam sem o acesso por conta disso. Pessoal, quem hoje em dia não conhece alguém que tem Alzheimer, ou não conhece uma pessoa que tem um filho autista, ou algum autista na família? Pessoal, infelizmente esse número tem aumentando muito, né? Hoje também as pessoas estão vivendo mais. E aí quando você vê, né, uma luzinha no fim do túnel, né, que é realmente, porque a princípio a gente estava conversando, eu e a Gisele, o médico ele não começa direto pelo cannabis, não, né? Entendeu? Então é importante também, gente, a gente falar sobre isso, né? O médico não vai direto pelo cannabis, ele começa por outras medicações mais tradicionais, né, Gisele, para poder chegar no cannabis. Então assim, é importante. Entra lá, pesquisa, e outra coisa, compartilhe, galera, compartilhe, porque essa entrevista aí vai ajudar, vai esclarecer dúvidas de muitas pessoas. Gisele, muito bate-papo, muito legal esse bate-papo, obrigado aí por essas informações. E agora, Gisele, outra pergunta, existe muito preconceito, inclusive por parte de alguns profissionais, inclusive, Gisele, até profissionais de saúde. Sim. Como você lida com esse tabu e ajudar os familiares a superar esse modelo, que geralmente eu acho que eles devem ter essa dificuldade mais no começo. Depois eu acredito que as pessoas vão entendendo, vendo o resultado. Mas como é que você lida com isso, Gisele? É complicado a gente ver profissionais de saúde que não buscam o conhecimento em si, até por conta dos estudos que estão aí para todo mundo ver. Mas dentro do mundo jurídico, tem congressos acontecendo no país inteiro, buscando trazer informação, conhecimento com profissionais de saúde de diversas áreas, para poder quebrar esse estigma, quebrar esse preconceito, porque ele é histórico. Ele é um preconceito racial também. A cannabis acabou se tornando quem é o usuário sabe que tem esse problema. Mas todas essas informações, todos esses congressos, todos esses estudos, esses seminários que acontecem, é importante que os profissionais de saúde, os profissionais veterinários, os dentistas participem, pessoas da área jurídica, para poderem criar o conhecimento e pararem com esse preconceito e entender como é que funciona a planta. Porque é uma planta que traz diversos benefícios com diversos produtos para diversas patologias. Então, eu acredito que seja mais o preconceito e a falta de interesse em conhecer as medicações produzidas através da cannabis medicinal. Gente, a Gisele, como eu falei para você, a gente estava conversando um pouquinho e a gente falou sobre até um tratamento que foi feito em um animal, em um cachorro.
e o resultado foi muito legal, né? Depois a gente pode até, de repente, conversar com ela um pouquinho sobre isso. Então vale a pena, gente, pesquisar. Tá em dúvida? Hoje, Gisele, as pessoas conseguem tirar muita dúvida. A rede social hoje é muito boa, né, Gisele? Tu vai lá no... Tanto pro bem, tanto pro mal, mas temos bastante conhecimento. Verdade, vai no site GPT também, pode tirar suas dúvidas lá. Acho que é importante esse bate-papo para botar aí essa sementinha aí, plantar essa sementinha, para que você possa também criar, através dessa nossa entrevista hoje, a curiosidade de saber sobre o cannabis. Então, entra lá, eu vou pedir ano que vem para a Gisele voltar, vou fazer esse convite para ela, para ano que vem ela voltar e a gente poder falar mais um pouquinho, que eu tenho certeza que vai tentar mais dúvidas. E você também pode escrever lá depois, que vai estar no Facebook o nosso programa, você pode escrever as suas dúvidas para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Gisele, você que vem, né, trabalhando nessa área, na sua visão, por que o cannabis medicinal ainda enfrenta tantas resistências? Mas com tantos estudos e com tantos resultados que a gente vê positivo, e por que tantas resistências? Será que de início, mais pela parte histórica, né, e cultural que vivemos no século passado, a respeito de colocar a planta como criminalizada, né? Como eu falei, da parte racial, isso tudo, porque nos Estados Unidos, quando criaram a lei, eles criminalizaram a planta e colocaram que ela deixava as pessoas mais violentas, porque era coisa de negro, porque era coisa de mexicano. Isso acabou se espalhando pela América Latina também e acabou trazendo diversos problemas e avanços para os estudos que deveriam hoje estar muito mais avançados. E a indústria também, que não tem interesse algum na medicação. É verdade. Esse eu acho que é uma das barreiras maiores, as indústrias farmacêuticas, né, que são indústrias milionárias, né? Então, por que abrir mão para uma outra medicação que pode... E apesar que, além de que, as projeções da cannabis, tanto na área medicinal, quanto na área têxtil, quanto na construção, porque o cânhamo pode ser usado de diversas formas, é uma coisa assim que a gente não consegue entender o porquê não investir na planta, porque os benefícios para a saúde, o benefício para a construção, o benefício para a área têxtil seriam excepcionais para a área tributária, até do país. O PIB iria crescer com o uso da cannabis. Vai beneficiar todos. É uma cadeia enorme de produção. E eu acho que na verdade, vai beneficiar todos e, na verdade, o mais beneficiado vai ser o lá da ponta, que é o paciente. É o paciente. Né? Aquele que está lá precisando, né? Pedindo uma ajuda. Quantos casos que a gente vê de paciente pedindo ajuda? Hoje o município de Petrópolis tem uma lei de acesso à cannabis. Aqui em Petrópolis? Tem. Que novidade que também eu não sabia, galera. Aqui em Petrópolis já tem essa lei. Já tem uma lei. Quer dizer, já é um ponto inicial, né, para você que tem alguém, de repente, conversar com o seu médico, quem sabe, né? Muito legal isso. Você falou que já teve alguns seminários também, né, Gisele? Tem, sim. Congressos da UAB no Rio, seminários aqui. Teve um seminário agora aqui na fase também que falou a respeito da cannabis. Tive um congresso agora em Macaé também. Então, a informação está chegando. Precisa que as pessoas se interessem. Ô Gisele, esse seminário, ele é aberto ao público? É aberto ao público. Ou não é só para profissionais da área? Não, ele é aberto ao público. Pessoa. Pode. Interessante, gente. Interessante participar aí desses seminários, que é um tema que eu acho que vai... É um tema extremamente interessante. As pessoas têm tanto preconceito. E quando a gente entra no tema, que a gente começa a entender como é que funciona, quais são os benefícios e tudo que a planta acabou carregando ao longo do século e que foi tão prejudicial, e a gente começa a ver as questões, a gente fica, por quê? Como é que as pessoas não têm acesso a isso? Como é que as crianças não podem ter acesso a uma qualidade de vida melhor com o uso da cannabis? Como é que um paciente com Parkinson, um paciente com Alzheimer, que uma pessoa que tem Alzheimer, ela fica esquecida, ela fica agressiva, ela não quer tomar banho, ela não quer comer.
e o uso da cannabis traz tantos benefícios para esses pacientes, por que eles não podem ter acesso? Por que tem que ser o remédio feito pela farmacêutica, pela indústria? Não pode ser um remédio feito até mesmo pela indústria, mas por que não pode ser da cannabis? Por que tem que ser o outro? Aí a gente vai ver, o paciente já teve diversos efeitos colaterais com a medicação normal e não pode fazer o uso da cannabis. É um negócio assim que a gente não consegue compreender por que as coisas não fluem da maneira que deveria fluir e por que a planta tem que carregar esse estigma que não existe. O benefício é muito grande. Agora, é normal você chegar numa farmácia e você comprar qualquer antidepressivo. E com a receita controlada, mas tu chega lá e compra. Já vi farmácia que a pessoa comprou sem receita. Olha que responsabilidade, entendeu? Então, assim, e esse remédio, gente, também é uma droga, né, Gisele? Todos os remédios vendidos na farmácia são drogas. Verdade. Então, não existe, são drogas lícitas, estão todas regulamentadas, só falta regulamentar a cannabis. Gisele, estava vindo agora para aqui entrevista, aí conversei com a minha namorada, falei, hoje a minha entrevistada vai ser a Gisele e a gente vai falar sobre cannabis. Ela, Juninho, vai ser uma entrevista polêmica. Você vê? As pessoas realmente ainda é um assunto bem polêmico, mas eu acredito, Gisele, com a sua participação, com a participação de outras pessoas envolvidas nesse movimento, sim, eu acredito que as coisas vão melhorar e a gente vai trazer melhoras para os nossos pacientes, né? Conheço muitos pacientes com Alzheimer que filhos sofrem com os pais, sim, às vezes sem saber mais como agir, já fizeram de tudo, né? Paciente agressivo, paciente esquece muito as coisas, tem alguns que ficam, né, com tremores, então assim, quem sabe, né, gente, com o passar do tempo, as coisas vão melhorando, esses médicos não começam a se especializar, né, e a gente começar a usar mais. O paciente com essa patologia perde as funções básicas do dia a dia, precisa de ajuda para tudo. Sim, olha só. Quem faz, não sofre só o paciente, sofre todos que estão em seu entorno. E você vê, né, as pessoas, né, cansado de ver vários casos de filhos, né, que querem, né, fazer tudo pelos seus pais. Eu já vi casos, Gisele, de filhos entrar em desespero, de falar assim, Juninho, eu não sei mais o que vou fazer, sabe? Eu não estou conseguindo mais controlar meu pai, controlar minha mãe, eu já não sei mais o que fazer. Sim. Né? Será, gente, que não é o momento da gente começar a pensar nesse tratamento? Então fica aí, né, essa reflexão aí para os nossos amigos neurologistas, psiquiatras e também de médicos. Os políticos, principalmente a política brasileira, os nossos políticos, os legisladores, precisam ter um olhar mas sem ideologia política, sem partido político, começar a olhar para o paciente, para o ser humano. Sim. Porque a dignidade da pessoa humana é um pilar básico da vida. Então, as pessoas perdem a dignidade por conta de patologias e por conta de preconceitos históricos, culturais, e os políticos deixam de fazer as legislações, deixam de regulamentar, ficam colocando entraves por conta de ideologia política, e os pacientes é que sofrem. Então, você precisa pensar naquele que você vai votar, na pessoa que você vai colocar lá e entender o que essa pessoa pensa a respeito da saúde. Sim. O que a pessoa pensa a respeito do acesso à cannabis medicinal. Porque quando você começa a colocar a ideologia na frente da saúde da população, você acaba causando um prejuízo muito maior e sim, colocando o SUS muito mais assoberbado com os pacientes, porque os pacientes não melhoram, os pacientes continuam tomando as medicações que têm diversos efeitos colaterais, que voltam para o SUS para poder tratar isso e não tem acesso a uma medicação simples. Gisele, assim, a gente vai conversando e começa lembrando dos casos. Conheci um senhor, o pai dele era aposentado, ganhava um pouco mais de um salário mínimo, e ele falou que ele gastava quase R$1.000 só de medicamento com o pai dele. Né? Só de medicamentos com o pai dele. Então, de repente, uma medicação que possivelmente, com o passar do tempo, pode ficar um pouco mais barata e com resultado muito mais positivo. Né? Exatamente. Por causa dessa discriminação, por causa desse olhar. Né? Eu faço um convite a você, né? Igual quando a gente começou a conversar com a Gisele, né? Entra lá, pesquisa no Google, pesquisa lá no site GBT, você vai ver sobre os resultados do cannabis. Eu tenho certeza que essa sua mentalidade vai mudar, Gisele. Exatamente. Gisele,
bate-papo bom aqui. Tô cheio de pergunta, galera. Tô cheio de pergunta aqui pra Gisele. Gisele, quais são os erros e equívocos mais comuns que as pessoas costumam falar sobre o cannabis medicinal? Quais são os erros mais, Gisele? Além desse negócio de deixa a pessoa agitada. Porque as pessoas confundem muito o uso da cannabis medicinal com a cannabis recreativa, e mesmo Sim. sendo a cannabis recreativa, marginalizam a cannabis. Então, quando você coloca a planta à margem, você acaba colocando, você para de olhar os benefícios da planta e começa a olhar ela de uma maneira criminalizada. Então as pessoas acabam, meu Deus, eu vou usar isso é droga. Ai, meu Deus, a polícia. Não é assim. Aí as pessoas acabam fazendo uma confusão e acabam não entendendo que é uma planta, como se fosse qualquer outra planta, que tem seus benefícios. Os índios não usam diversas plantas para curar diversas doenças? Exatamente. Qual é o problema com a cannabis? Aí as pessoas marginalizaram ela e as pessoas não conseguem ter acesso e não conseguem entender os benefícios que a planta tem. Esse é o problema, é por conta da marginalização da planta. Sim. Aí confundem com a criminalização. Vou preso. Não é assim. A gente conversando um pouquinho, Zé, lembrei de um fato aqui, né? Assim, uma coisa que não tem nada a ver em relação, mas assim, uma pessoa chega pra você e fala assim, poxa, eu não gosto do Juninho. Juninho é um cara chato, enjoado, não fala. Aí você já chega com aquela teoria, pô, o Juninho, então você já começa a se afastar do Juninho. Sim. Então as pessoas começam a ouvir, né, algumas coisas sobre o cannabis e aí já fala assim, não, isso aí não. Mas não procura ele mesmo investigar, né? Procura Exatamente. saber, tirar a sua opinião. Exatamente. Ah, não, porque o fulano falou que acontece isso, que acontece aquilo, né? E aí acaba se afastando. Então, assim, o Brasil precisa muito evoluir. Muitas coisas já estão acontecendo, né, Gisele? Eu acho que já é um ponto importante. Hoje a gente já tem seminário até aqui em Petrópolis. Parabéns aí, Petrópolis, parabéns aí. Tivemos na UCP, tivemos na FASE. Aí, olha só, gente, na UCP, na FASE, parabéns à Universidade FASE, que é uma parceira da gente também. De vez em quando a gente traz aqui grandes amigos e professores da FASE para trocar uma ideia com a gente aqui, passar um pouquinho da experiência, e a UCP por abrir as portas para falar sobre esse tema importantíssimo. Importantíssimo. Né? E assim, Gisele, tenho certeza que a gente vai estar plantando aí essa plantinha que vai dar fruto, hein? As pessoas vão começar a procurar saber mais sobre o cannabis medicinal. Sim. Hoje, como funciona a prática e o processo para conseguir a autorização para o uso? É demorado? E quais são os documentos? A gente já falou um pouquinho, mas só para o pessoal ficar. Não digamos que seja demorado. Que vamos supor, para você fazer a importação, você precisa do laudo médico, você precisa da prescrição e autorização da Anvisa. A autorização da Anvisa você faz pela internet. Tira pela internet. Pelo GOV. E aí você vai, compra para o laboratório e paga em dólar. Vai pagar caro. Aí, para você ter o acesso através das associações no Brasil, você também precisa do laudo médico, você precisa da prescrição e precisa se associar a alguma associação. Temos diversas no Brasil inteiro. Então, é só você se associar e você ter toda a documentação que você consegue ter acesso num custo menor. E as associações hoje trabalham somente com autorização de HC, de habeas corpus. Não existe hoje uma regulamentação para que elas possam trabalhar de uma maneira livre para poder fazer toda a medicação. Ô Gisele, e pelo que você está me falando, não é tão difícil, porque toda família que tem esse paciente, muito provável dela já ter o laudo. Sim, já tem o laudo da patologia. Quando você tem uma criança, tem um familiar que faz o tratamento com alguma medicação, provavelmente você já deve ter um laudo. Então você vai precisar da receita, né? E aí procurar as outras orientações, mas provavelmente você já tem o laudo, né? Então conversar com o médico, o seu psiquiatra, que eu acho que para começar, gente, quebrar essa prática, esse negócio de que não quero porque fulano falou que faz mal. Não, tira lá as suas dúvidas, entra na rede social, pesquisa. E não é somente a parte psiquiátrica, nem a parte neurológica. A cannabis trata diversas patologias de dor, ansiedade.
Então, é uma gama muito grande. Existe pomadas cicatrizantes, existe uma série de produtos feitos. Então, não é somente o psiquiatra e o neurologista, é uma gama de especialistas que podem fazer a prescrição. Você falou que até dentista, né? Dentista faz, médico veterinário faz. Vai falar em médico veterinário, ela falou que ela teve um caso de um cachorrinho, gente, estava doente, foi usado, né? A cannabis medicinal e ele melhorou. Olha só, pessoal. Ele tinha uma lesão grave e com o uso da cannabis, ele não tem uma vida assim, igual ele tinha antes, mas hoje ele tem uma vida normal. Faz tudo sozinho. Usando a cannabis medicinal. O óleo de cannabis. Gisele, no seu trabalho como assistente jurídico, como você orienta e acolhe as pessoas que eu sei que, assim, muito provável, todos os pacientes que chegam, a maioria, devem chegar com muita dúvida, né? E como é que é esse acolhimento, Gisele, para eles poderem entender, né? Eu acredito que você deve ter que usar bem o processo psicológico para sentar, para explicar, né? Porque os pacientes, quando chegam, eles já chegam com a expectativa de conseguir a medicação para melhorar os seus sintomas. Mas todo o processo dentro da área jurídica é a gente, através do paciente, conseguir toda a documentação, porque são os laudos, são as receitas, é o histórico dele com todo o medicamento que ele já usou, com todos os efeitos colaterais que ele já teve, que já foram piores do que o próprio sintoma da doença. Então, isso tudo a gente tenta entender junto com o paciente para poder orientar ele de uma maneira eficiente e que o processo dele possa avançar, porque até dentro do judiciário nós também temos preconceito. Até dentro, então, a gente estava conversando antes, até profissionais de saúde, né? Gisele, ele vai, aí você já até me respondeu, mas só para me deixar, ele pegou uma receita, pegou o laudo, se ele for numa farmácia aqui no centro da cidade, uma exposição. Tem algumas farmácias que já vendem o óleo de cannabis. Com uma receita do médico, com laudo, ele já consegue comprar. Se eu não me engano, tem a receita azul e a receita amarela, e eu acho que com a receita branca também, mas todas elas têm que ser controladas. Sim. E aí ele consegue já comprar. Sim. E essa medicação é muito cara, Gisele? É muito caro. O custo dela é elevado para uma população hoje do Brasil, que a gente está passando pelos problemas políticos e financeiros que o país já tem passado. A pessoa não tem renda, você pagar R$600 num vidro de canabidiol é caro. Gisele, aí no caso, as pessoas não têm esse direito, elas vão lá no fórum. Pode ir na Defensoria Pública. Pode ir na Defensoria Pública ou pode ir em algum escritório de advogado. Que tem a especialização. Aqui em Petrópolis também existe advogados particular para isso também. Tá? Sim. Então, gente, é importante, né? Você ter essas orientações. Aqui em Petrópolis já existe, tá? Escritórios, né? Que vão te ajudar, né? Que vão levar essa demanda para você, né? Juninho, eu quero procurar um advogado particular. Pode ser. Acho que vai ser mais rápido. Beleza. Juninho, não quero procurar. Eu não tenho condições de pagar agora. Eu acho que eu vou lá na Barão do Rio Branco. Defensoria Pública. Na Defensoria Pública também vai ser acolhido. A Defensoria não está mais na Barão, não. Acho que está ali perto da UCP. Ali perto da Praça do Skate. Eu acho que eu ouvi isso mesmo. Então, você tem essa possibilidade, gente, de conseguir, claro. Porque também, hoje, Gisele, que eu acho que essa medicação está muito cara. Eu acho que, de repente, é porque é uma coisa muito nova. Será que não é isso? Não, é por conta mesmo da falta de regulamentação hoje dentro do nosso país. E os custos são elevados para a produção. E os medicamentos que vêm importados vêm no preço de dólar, você paga todos os impostos em dólar, então os custos estão por falta de vontade política. É triste, né? Porque às vezes uma pessoa, né, que não ganha tão bem, tem uma situação um pouco financeira não tão boa, de repente não vai conseguir ter acesso a essa medicação. Não vai conseguir ter acesso à medicação. É muito triste, gente. E é que eu tô falando com a Gisele. Quantos e quantos casos, gente, de crianças hoje a gente está vendo aí com autismo,
Gente, eu vejo o trabalho, né, que aqui muitas mãezinhas têm encaminhado as crianças, às vezes não tem vaga, né, para a criança poder fazer o tratamento, né, e aí eu tenho igual eu falei para vocês, eu tenho uma sobrinha que é autista também, eu vejo a luta da minha irmã com a Vitória para baixo e para cima, e a gente precisa também pedir às autoridades um olhar especial para essas crianças, gente. Precisamos sim, aqui em Petrópolis principalmente, as autoridades precisam olhar com um olhar mais especial para poder facilitar um pouco mais a vida dessas. Até por conta mesmo das terapias que a criança com autismo precisa, que são diversas. Tem terapia de fonoaudiologia, tem psicólogo, tem todo um processo dentro do autismo que você precisa de diversas terapias que hoje não são oferecidas pelo SUS de uma maneira exemplar para as crianças. Eu vejo a minha irmã, a correria que ela fica com a minha sobrinha. Ah, Juninho, hoje eu vou no psicólogo. Ah, hoje eu vou ali. Hoje eu vou levar a Vitória no dentista. Então, assim, as pessoas, gente, já não têm uma vida tão fácil. Já é muito difícil. Então, por que não tentar facilitar? Por que não tentar? Exatamente. Né? Ninguém tem. Né? Uma criança não nasce autista porque quer. Né? Então, acho que aqui eu vejo muito essa dificuldade aqui em Petrópolis. Muito. Então, deixar aí um recado para o doutor Aloysio Barbosa, que é o novo secretário de saúde. Já aproveitando, doutor Aloysio, desejo sucesso para o senhor nessa nova etapa. Petrópolis precisa muito de uma saúde melhor, que você possa olhar com um olhar especial, em geral, para a saúde toda de Petrópolis, mas principalmente aí para as crianças com autismo. O senhor que é um grande amigo, parceiro da gente, estou te aguardando aqui para aquela entrevista que a gente já combinou, mas aí, doutor Aloysio, recadinho aí que o senhor possa ajudar essas crianças. Todas as crianças atípicas que precisam de todos esses tratamentos, inclusive da cannabis. Verdade. Então, hoje a gente está deixando aqui um recado até para o secretário. Gisele, nossas perguntas aqui terminando. Deixa eu te falar, você acredita que o Brasil está avançando nesse tema? Avançamos muito desde acho que a primeira autorização para o plantio da cannabis no Brasil foi em 2014. Nós já estamos em 2025. Então, avançamos, contudo, precisamos de muito mais, principalmente da informação, principalmente da vontade política, para que as pessoas tenham acesso a essa medicação. Sim. Avançamos, mas ainda não é o suficiente. Na verdade, Gisele, assim, eu também acredito, realmente você está falando, a gente vê que avançou porque a gente quase não via falar nessas medicações. Sim. Hoje ainda se fala pouco, mas a gente já escuta falar, né? Então, eu acho que é isso, acho que o Brasil tem... E por causa da força das famílias que fazem o uso e que acabam levando essa informação numa maneira mais eficiente do que a própria parte política, do que a parte médica e tudo, porque o acesso vem por conta da necessidade dos pacientes. Então, as famílias acabaram levando isso e acabou que algumas pessoas da comunidade médica começou a abraçar essa ideia e ver que os estudos estão avançados fora do Brasil. Aqui no Brasil temos estudos também, mas tem associações que são vinculadas a algumas universidades federais que acabam utilizando os olhos das associações para fazer estudos, para fazer também a parte da qualidade dos olhos. E isso tudo vem muito das famílias. Hoje as associações no Brasil são uma força gigantesca para poder trazer a cannabis para o cenário da sociedade civil. Mas são as famílias. As famílias levam essas demandas e, quer dizer, através... Então, você que é um familiar, não desista, né? Não desista, tá? Continua lutando, né? E quando tiver, gente, esse seminário aí, vamos divulgar. Chama o seu vizinho, né, Gisele? Sim. Né? Chama o seu vizinho, chama o seu colega, liga. Gente, hoje a gente consegue passar as informações muito rápido, coloca lá no grupo do WhatsApp, né, dos seus amigos, da tua comunidade. Vamos divulgar isso, gente. Aqui a gente não está falando de questão de financeira. Gisele não está ganhando nada com isso, eu também não estou ganhando nada. O que a gente quer é ajudar as pessoas, né? A ter acesso à saúde.
Isso que a gente quer, poder ajudar as pessoas a ter acesso a essa saúde, a melhorar. Então, assim, ajuda, você vai estar ajudando, compartilhando essa informação, e até você mesmo, Gisele falou que os seminários são liberados, gente, qualquer parte. Juninho, eu não tenho uma criança autista na minha casa, não tem ninguém. Tá, mas por que não participar e passar essa informação para alguém, ajudar, né? Chamar, convidar alguém para participar quando tiver esse seminário. Gente, eu mesmo já fiz aqui um convite para a Gisele estar aqui no ano de 2026 com a gente ano que vem, para a gente conversar mais sobre a cannabis, trazer mais informações. Já vou pedir, né, que vocês possam escrever lá nos comentários as dúvidas que você tem, a gente vai também estar respondendo vocês. Gisele, muita expectativa aí para 2026? Tomara que o cenário, apesar que vai ser um ano complicado, né? É um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, um ano com 11 feriados, mas eu espero que as coisas avancem no nosso país por conta da dignidade das pessoas em relação à busca a uma qualidade de vida. É o mais importante, as pessoas terem direito a uma qualidade de vida. E agora sim, Gisele, as pessoas também precisam dar o pontapé, né? Tipo sim. Assim, você que tem um filho autista, um pai com Alzheimer, a pessoa também precisa, né, falar assim, não, eu vou procurar saber. Gente, a coisa mais fácil, né, Gisele? Busca na internet as patologias que são tratáveis com a cannabis, e procura seu médico, procura entender o porquê não, o porquê sim, e a informação de qualidade é o mais importante para o paciente poder ter acesso à medicação. Sim. Procura seu médico, tá? Conversa, né? Fala, vi o programa do Juninho, vi no podcast o bate-papo falando sobre cannabis medicinal. Doutor, fiquei curiosa, né? Gisele e Juninho falando sobre cannabis medicinal. Como é que é isso? Como é que funciona? Vale a pena? Consulta seu médico. Tenho certeza que ele vai te orientar, tá? Da melhor maneira. Nosso objetivo aqui é estar dando esse pontapé e mostrando a importância. Lembrando, gente, ninguém aqui está ganhando nada com isso. Nosso objetivo aqui é passar informações e ajudar, né, Gisele? O objetivo da Gisele é estar ajudando o maior número de pessoas, porque a gente sabe, a gente vive o dia a dia na rua, a gente vê a quantidade de pessoas que o cannabis poderia estar fazendo a diferença na vida daquelas pessoas. Sim, né? até tem estudos da Universidade de Brasília, Universidade Federal de Brasília, a respeito de tratamento de pessoas usuários de crack, que ou zeraram ou diminuíram o uso. Então, são diversos estudos acontecendo e que demonstram que até outros vícios são diminuídos ou zerados através do uso da cannabis. Olha só, gente. Que todo mundo fala assim, não, a cannabis é porta de entrada para o mundo das drogas, o que não é verdade. Gisele, essa informação é sensacional, né? Poxa vida, eu acho que eu queria muito que os médicos, sabe, pudessem começar a ter olhar mais especial. Eu conheço algumas famílias que têm dependentes químicos em casa. Sim. Gisele, assim, passa... O alcoolismo hoje é... Quem não tem um conhecido? Poxa, e é uma esperança, gente. Sim. De repente a pessoa já usou tudo, passou por todo aquele processo e não resolveu, por que não? Né? Então, conheço muitas pessoas, gente, conheço familiares que têm muitas dificuldades, que já não sabem mais o que fazer, Gisele. Já chegaram para mim e falaram, Juninho, eu vou jogar a toalha. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, mas na verdade não fez tudo. Porque ainda não chegou a informação correta. Acha que fez tudo, mas na verdade ainda não chegou no tudo. Não chegou. Gisele, para finalizar agora esse nosso bate-papo, tá incrível a gente falando aqui sobre o cannabis, lembrando que ano que vem, tá? Esse ano a gente não faz mais nada, né? 2025 praticamente já acabou, né? Espero que tenha sido um ano importante, um ano de vitória, de realização para você, né? E já estou começando a desejar que seu 2024, 2026 seja um ano repleto de realizações. Amém. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem ainda tem medo ou dúvidas, preconceitos sobre o cannabis medicinal? Busque informação de qualidade, lugares que o médico, os especialistas, os seminários, os congressos são importantes vocês participarem para vocês terem acesso a informações. Nos congressos costumam ter diversos especialistas de diversas áreas que podem trazer muito mais informações para vocês.
e entender que o tratamento com a cannabis medicinal é um tratamento sério, tem uma regulamentação, não é feito de qualquer maneira, você não consegue comprar de qualquer jeito. Então, é um tratamento muito sério. E que o medo nasce por falta de conhecimento, infelizmente. Então, quando a gente entende a base legal, científica, isso tudo acaba trazendo um alívio e você consegue entender que as pessoas começam a ter o básico da vida. Então, busque conhecimento. O conhecimento é o mais importante. E o conhecimento salva vidas. E a vida não espera. Verdade. Pô, aí palavras, pô, Gisele. A vida não espera, conhecimento salva vidas e informações, gente. Gente, Gisele, hoje a gente tem dúvida, né? A gente tem a internet, a gente está com o celular o dia inteiro na mão. Exatamente. Né? Então o cara tá com dúvida, 5 minutinhos, vai lá e faz. Deixa eu ver se o que a Gisele tá falando é verdade. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Gente, tá na sua mão o celular, entra lá. Lembrando, gente, a gente tá brincando aqui, mas tudo que a gente faz aqui é coisa muito séria. Gisele é uma pessoa muito séria, leva muito a sério tudo que ela faz, tá? Então, pode ter certeza que a gente está trazendo aqui as informações corretas, mas lá você vai ter muito mais informações. Nosso tempo aqui é muito curto, mas eu quero já agradecer vocês porque tem acompanhado aqui o nosso podcast. A gente tem estado aqui toda quinta-feira trazendo pessoas especiais. Gisele hoje completando aí o nosso quadro de pessoas especiais. Obrigada. Nos dando a honra aqui na TVI, no canal 17. Quero desejar para vocês um 2026 com muito sucesso. Lembrando, gente, que ainda não acabou, ainda tem 3 quinta-feiras, convidados, já tudo confirmado pra gente aí nesse final de ano. Assista toda quinta-feira, que ainda tem muita novidade ainda nesse final de ano. E que 2026 seja um ano de sucesso. Gisele, você quer deixar um abraço aí para alguém, para algum familiar, e que a gente vai estar encerrando aí a nossa... Eu queria deixar um recado para os nossos legisladores, para os nossos políticos, para as pessoas que têm a caneta na mão. Isso. E que podem fazer dessa sociedade mais digna e justa para todos os brasileiros. Pensem, reflitam, olha para a população, olha para o que o SUS vem carregando nas costas por uma falta de regulamentação de um produto à base da cannabis. Então, pensem em quem vocês vão votar, e os legisladores que hoje estão aí, pensem na população, que aliás é por isso que vocês estão aí. Então, esse é o meu recado, e o que eu peço é que o 2026 seja de avanços dentro do cenário da cannabis medicinal, dentro da saúde brasileira, e que o SUS possa trazer isso para toda a população que precisa do acesso à medicação. É isso, pessoal. Então vamos torcer, vamos caminhar juntos, né? Vamos juntos, né? Pensar mais nessa possibilidade e vamos juntos ajudar nossas pessoas que já fazem, né? Que já trabalham com o cannabis medicinal, para que a gente possa aí ter um resultado melhor em 2026 e que você possa compartilhar esse programa aí com seus amigos. Lembrando que vai estar lá no YouTube. Juninho, não consegui assistir quinta-feira. Qualquer hora você vai entrar lá no YouTube, coloca lá na TVI Canal 17, vai estar no Facebook também, você possa indicar os seus amigos para que possam assistir essa entrevista que foi incrível, com esse tema, um tema polêmico, mas o nosso bate-papo foi um bate-papo muito leve e a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era levar mais informações para vocês. Não é isso, Gisele? Isso aí. Informação é tudo. Gente, obrigado pelo carinho. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um convidado especial. De repente o assunto não vai ser tão polêmico, mas eu tenho certeza que vai ser uma entrevista especial. Obrigado pelo carinho, uma excelente semana. E lembrando, compartilha esse vídeo, hein? Valeu! E aí? Tá bom?